Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que acompanha o canal Jumuzão. Vamos para mais uma análise de circuito em amplificadores classe AB. Esse que você está vendo na tela é objeto da nossa análise. Esse amplificador, eu não estou certo se a marca dele é essa aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, eu não sei se realmente esse é o nome da marca, Borne. Mas os amigos lá do Rio de Janeiro, o Raimundo e o Fabiano, enviaram para mim o esquema para eu fazer uma análise dele. Esse aqui é o amplificador. Ele está gerando um problema, que até onde eu recebi aqui a informação do Raimundo, o proprietário da Herson, ele está oscilando na interpretação da fábrica, ele está oscilando. Mas mesmo antes de eu saber dessa informação que nós estávamos conversando aqui, cadê? Eu estava conversando aqui com o querido Raimundo, olha lá, do Herson, e eu mandei até para ele aqui ontem, ainda não tinha terminado, eu estava desenhando no Multisim o esquema, mas eu estava com uma deficiência que eu havia colocado uma peça equivocada, ele estava quebrada, estava dando quadratura na senoide. Pois bem, esse aqui é o esquema. Eu já o desenhei no Multisim e já está funcionando. Eu identifiquei que ele é um pouquinho instável. Ele depende de algumas coisas aqui, depende de beta muito parecido. Esses transistores aqui eles têm que ser o mesmo fator de amplificação. Se houver, por exemplo, se eles queimarem, forem trocados por beta diferente, ele vai ter uma tendência de oscilar. A capacitância de base para coletor ela é relevante aqui nesse circuito. Ele tem um bom ganho de tensão. Ele usa como amplificador de tensões o 2SA1930 e o 51 2SC 5171. São transistores para 2 amperes e parece que são 180 volts, se eu não estiver enganado. BF422, você sabe que a tensão dele é alta, usado naquelas placas de cinescópio também. Também o excitador e os saídas, que é o conhecido que a gente já sabe, né? 2SC5200 e 2SA1943. Vamos analisar aqui desde a entrada. Olha, ele para fazer o long tail dele, para fazer a fonte de corrente constante, você observou que ele utiliza uma regulação com um diodo de 27 volts, tá? O N4750 é de 27 volts na seção aditiva e subtrativa, tá bom? Uma filtragem boa. Você deve saber que você, em vez de você colocar um só capacitor de 220, você colocando dois de 100, você tem um melhor rendimento da filtragem. Embora o número seja, claro que 220 é maior, mas na dinâmica da filtragem, dois capacitores de 100 filtram melhor do que um só de 220. Não vou entrar nesse detalhe, mas fique sabendo dessa informação. Então, essa fonte de 27 volts aqui, ó, ela serve de alimentação para o diferencial que trabalha o semiciclo negativo. E essa fonte aqui de 27 volts negativo serve de alimentação para o diferencial que trabalha o semiciclo positivo. Eles aproveitaram aqui, por exemplo, aqui eu tenho um resistor de emissor de 4K7. No outro, cadê? Por que não vai daqui direto para cá ou através de um resistor? Eles utilizaram o mesmo resistor do amplificador de tensão, olha, tá? Eu não sei se isso aqui foi economia. A vantagem que eu vejo aqui é a economia de componente. Mas ele utilizou aqui a tensão de alimentação do segundo transistor, do diferencial positivo, o próprio resistor que alimenta o amplificador de tensão. Inclusive esse resistor aqui é o que vai regular os 0 volts na saída, tá? Esse resistor variável aqui, esse tempote, ele vai regular os 0 volts na saída de som. Aqui, ó, bem aqui eu vou encontrar os 0 volts, ajustando esse aqui. Você vê que ele é duas vezes o valor, quase duas vezes o valor, mais de duas vezes na verdade o valor de 820R, que é o do outro lado da fase negativa. Há uma necessidade dos transistores terem betas muito parecidos, tá bom? Nesse amplificador. Diferença de beta dá diferença de amplificação
contribui na oscilação e isso não é bom. É difícil conseguir transistores de mesmo fator de amplificação, mesmo ganho. Às vezes você tem que comprar 10 para tirar 2, ou às vezes 20 para tirar 2. Se dá ali, por exemplo, 602 no multiteste, aí o outro que você adquirir tem que dar 602 também. 603 já não está igual, tem que ser 602 para que não haja problemas na simetria do sinal, tá bom? Então é importante você saber disso. Quando você usa essa configuração, os transistores eles têm que ser de mesmo fator de amplificação. E às vezes a gente não consegue. Às vezes você pega ali e coloca no multiteste, dá 540, outro dá 547, outros já dá 529. E isso não é bom. Isso causa deficiência no trabalho do sinal de áudio. Bem, com essas fontes de tensão ajustada e regulada, aqui não haverá, nós temos certeza que não haverá variação. Então o problema que está acontecendo lá dificilmente virá daqui, a não ser que esteja com flutuação por uma deficiência de filtragem ou por a presença de próprio ruído do semicondutor. Então essa é uma possibilidade que seria interessante ele analisar. Que o Zener está com a tensão certinha, mas seria interessante colocar o osciloscópio bem aqui para verificar se está produzindo algum ruído. Vai lá para o microvolts mesmo e verifica se está produzindo algum ruído, porque isso interferirá na amplificação. Veja que ele coloca, eu disse para você em outro momento que o long tail ele tem um grande fator de rejeição em modo comum quando a distância dos emissores é bem expressiva em relação à tensão subtrativa no caso do semiciclo positivo e vice-versa do semiciclo negativo. Aqui ele colocou apenas um resistor de 18K, por quê? Porque aqui eu já tenho uma tensão filtrada que também, além dos 27 volts que você tem aqui, você tem uma distância daqui para a tensão definitiva, que é a tensão negativa, tá? Aqui você tem a alimentação dele, ele passou para mim que é 65 mais 65, não está aqui no circuito, tá? Mas depois que a gente for para o multisim, você vai clarear melhor. Cadê ele? Me diz aqui, deixa eu ver aqui. Onde é que está? Tá 130, 65, onde é que está? Ele colocou bem, tá aqui. 65, tá? Ele disse que o defeito do aparelho que está gerando, virou um gerador. Eu admirei que ele joga uma boa tensão em 8 ohms, né? Ele joga 50 volts em 8 ohms. Isso vai cair bastante em 4 ohms, mas em 50 volts ele joga, em 8 ohms ele joga 50 volts, tá? Bem aqui haverá 50 volts de tensão numa carga de 8 ohms. Bem, básico daqui, tem muitas explicações já no canal do funcionamento desse circuito. A única diferença que você vai ver aqui é que esse coletor aqui não está indo lá para alimentação direta, não. Ele está aproveitando o resistor de alimentação do amplificador de tensão para prover essa alimentação para o segundo transistor, que vai amplificar de forma contrária ao primeiro. A mesma coisa, o que explico para cá, você transfere para cá, tá bem? Aqui no amplificador de tensão, ele faz o seguinte, olha, para provocar aquela distância, você sabe que eu tenho que ter uma distância aqui constante e que não vai alterar. Por isso que ele utiliza do recurso do VBE. Para amplificadores de maior potência, acima de 150 watts, 130 watts, não é tão interessante colocar diodo, porque o diodo, o controle dele não é dos melhores. Já o VBE, o que é que acontece? Quando eu ajustar esse trimpote bem aqui, ó, eu ajusto ele na corrente quiescente, a corrente idle, a corrente de repouso, bem aqui. Quando eu ajustar essa corrente, ela vai prover uma tensão de coletor para emissor. Eu ajustei aqui, ficará uma tensão de coletor para emissor que já é determinada por esse arranjo aqui dos diodos mais esse resistor. Aí quando eu ajustar aqui na corrente que eu interesso que fique aqui, mesmo que esse transistor aqueça bastante, pois ele está acoplado no dissipador, olha aqui esse transistor. Pegar a fotografia aqui que o Fabiano mandou para mim. É esse bem aqui. Tá aqui ele. Esse bem aqui, ó. Eu até perguntei, Fabiano, tá acoplado só o transistor ou o transistor mais os diodos? Que há casos que acoplam também o diodo, né? Ele disse não, só o transistor. Ele mandou a foto para mim, ó. Só o transistor está no dissipador e os diodos estão na placa, tá bom? Bem,
Assim, quando se estabelece a tensão que se interessa que fique lá, essa tensão não vai variar daqui para cá, ó, de coletor para coletor. Olha, veja o coletor do PNP, do NPN e o coletor do PNP. Quando eu estabelecer a corrente quiescente aqui, essa corrente que estará circulando do coletor para o coletor do outro, até, do coletor para o emissor, do emissor para o emissor, de emissor para o coletor até a alimentação, ela vai ficar fixa e não vai mudar. Entendeu? Ela vai ficar fixa e não vai mudar. Havendo o aumento da temperatura, porque você viu que ele está acoplado no dissipador, aumentará a corrente aqui. Quando aumenta essa corrente, diminui essa corrente aqui. Quando essa corrente diminui, aumenta essa aqui. Então, se houver o dissipador estiver frio, no momento que ligar, não vai haver problema de corte, de crossover, porque ele vai estar bem polarizado, tem que haver uma corrente continuada, sabe disso, né? Tem que haver uma corrente, já deixa o transistor trabalhando, só esperando a ação do sinal. Por isso que ele é um classe AB, ele não é o classe B, que precisa romper os 0,7. Os 0,7 já estão rompidos aqui nesse arranjo desse diodo, provocando o distanciamento entre coletor e coletor. E isso faz com que os transistores já tenham polarizado com suas respectivas correntes já trabalhando nele, só esperando o sinal de áudio. Bem, como eu disse, se essa corrente aqui diminuir muito, essa aqui aumenta muito. Se essa corrente aqui aumentar muito, essa aqui diminui muito, tá? Claro que é numa progressão aqui, é logarítmica, tá? É uma progressão aqui logarítmica. Um pouquinho aqui, muito aqui. O que mais? Aqui tá a proteção, já falei como é que funciona, né? Uma proteção de ao mesmo tempo um inibidor, um snub, um limitador, o nome que você mais gostar. Essa proteção aqui ela vai atuar no caso de a corrente ser excessiva aqui, que você vai ter uma tensão bastante elevada aqui para esse circuito, e essa tensão provocará a polarização do transistor, que drenará a energia da base do excitador, forçando o transistor para trás. O transistor quer ir para frente, quer amplificar tudo, mas quando eu forço, eu puxo essa corrente aqui da base, eu obrigo o transistor a diminuir a gana dele por corrente elétrica. O que mais? Eu já havia falado desse capacitor aqui, mas agora eu quero me deter um pouquinho nele. Você vê que aqui a alimentação... se você vai ver, cadê a polarização aqui, ó? Não tem, né? Tá lá no pré, tá bom? Está no pré-amplificador um resistor de 68K para o terra. Aqui você tem um resistor de 33K para o terra via alto-falante, e lá no pré tem um resistor de 68K para o terra. Eu interpreto que eles quiseram se prevenir de ruídos, porque aquele resistor ali ele tem alguma ação nessa matéria. Eles colocaram lá para o pré. Você vê que no circuito do amplificador não está. Na placa também ele não está. Ele está acoplado lá no pré-amplificador, o resistor de 68K para o terra, que nós poderíamos utilizar aqui. Eu não tenho aquela obrigação de ter que ser igual, tá? Porque aqui eu tenho cada diferencial amplificando o seu respectivo semiciclo, tá? Diferentemente daquele que usa apenas um diferencial, há uma necessidade dele estar bem perto para que eu obtenha o 0 volts na saída. O 0 volts na saída desse aqui é obtido pelo alinhamento desse resistor com esse resistor aqui, tá? Vamos lá. Bem, então eu tenho um resistor de 33K que vai jogar o sinal atenuado para o diferencial. Um resistor de 33K que jogará o sinal que foi amplificado, que já está aqui na sua máxima potência. Ele vai atenuar esse sinal e lançar no diferencial para que haja aquela luta que você já sabe, né? Cada um fica amplificando no sentido contrário ao outro para que não haja... para que o amplificador fique sob controle, a realimentação negativa, a dessensibilização do amplificador, para que ele não entre em oscilação. Só que esse capacitor de 18 PF aqui serve, eu já falei, mas é bom você isso fixar na sua cabeça. Na ocasião de uma oscilação, inclusive quando eu testei no Multisim, eu percebi uma instabilidade. Eu tentei aumentar esse capacitor, mas não é por aqui que está acontecendo essa oscilação. É imperativo que esses transistores tenham os mesmos betas, tá bom? Bem, quando o amplificador está trabalhando e por alguma razão entrar um sinal aqui de alta frequência, esse sinal ele vai ser amplificado e vai ser lançado nos transistores. Esse sinal que eu não ouvirei, HF, esse sinal acima de 20 kHz,
ele vai fazer o transistor trabalhar na sua máxima potência. Só que quando ele trabalhar, ele vai jogar o sinal aqui para outro falante, tá bom? Aqui, ó, vai para outro falante. E esse sinal vai estar uma parte dele jogada pelo resistor de 33K e o transistor do contra vai amplificar de forma ao contrário. Só que se for muito alta essa frequência, esse resistor aqui, claro que ele vai ter uma participação, mas como eu tenho um capacitor de 18 pf, esse sinal de muito alta frequência vai passar inteiro para cá, obrigando que esse transistor, esses dois transistores, amplifiquem mais do que o primeiro, fazendo com que, se a geração advier aqui do diferencial, se a HF, a RF advier aqui da entrada, aqui eu provoco a morte dessa HF. Por quê? Porque ele vai, todo o sinal de alta frequência vai passar pelo 18 pf, vai entrar aqui nas bases de transistores e eles vão amplificar muito mais do que o primeiro transistor, fazendo com que pare a oscilação, pare essa amplificação que iria levar ao colapso térmico dos transistores, porque é um som que você não ouve, que nenhum de nós ouvimos. HF, RF, nós não ouvimos, o transistor amplifica, queima tweeters, superaquece cabo, você vai lá no terminal dos resistores, já falei isso, mas é bom relembrar, você verifica que na placa está um pouquinho carbonizado o terminal lá na placa, porque ele estava amplificando HF ou estava amplificando uma frequência além do que ele deveria fazer e o resistor está superaquecendo. Tá bom? Então essa é a função desse resistor, desse capacitor, perdoe. Esse aqui também é outro capacitor de trap, é um capacitor para Müller, para identificar se houver uma oscilação. Olha, se ele amplificar uma frequência muito alta, essa frequência muito alta vai passar por aqui pelo capacitor e já vai atingir aquela zona de 0 volts flutuante, tá? A zona de 0 volts virtual, que nós assim identificamos nos outros estudos. Aquele 0 volts que não está conectado ao chassi, não está conectado aqui ao ground, mas ele é 0 volts justamente para ser aquela zona de onde sairá a elevação, tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa do sinal de áudio. Então, esse amplifica, joga sinal para esse que amplifica, que joga sinal para esse que amplifica e joga para as saídas que vão se tornarem-se amplificadores de corrente. Então, no que eu vi desse amplificador, e nós já vamos agora direto para o multissim, pouca coisa a se dizer aqui, vamos aqui para o multissim. Olha, ele amplifica muito, ele tem um grande ganho de tensão. Veja só, ele está aqui nesse momento, eu vou energizá-lo. Vamos, olha, está com 51 volts, 50 a 51 volts de pico, com uma corrente de, deixa eu ver, assim, eu estou monitorando ali, né? Eu estava fazendo a equalização da corrente, mas é uma boa tensão, é 50 volts em 8 ohms, não esqueça. Então eu não sei se é essa tensão que o Raimundo está identificando lá, porque ele tem, você observa assim na crista, olha, você observa, ele tem certa instabilidade. Eu já até desconfiei se era o multissim que está causando isso, mas esse amplificador ele tem uma instabilidade, e de vez em quando ele tem um surto nele. Eu procurei estudar aqui de onde procederia esse surto. Ele está tão, como é que eu posso dizer, simetricamente arranjado, que a gente fica difícil de desconfiar, né? Ele está simetricamente arranjado. Então, isso obriga a que esses transistores sejam semelhantes, e até esses últimos transistores aqui sejam semelhantes. Qualquer desequilíbrio aqui pode provocar uma avalanche ou vai dar vazão a um tipo de sinal que não faz parte do programa de áudio que eu estou injetando lá na entrada. Nesse momento eu estou colocando nele, vamos mostrar aqui, ó. Aqui aparece gerador. Aqui. Eu estou com 1 kHz, com 1,25 volts de pico. Mais que isso a gente começa a distorcer, tá? 1,25 volts de pico. Aí tá me dando esse nível de sinal, 50 volts na saída em 8 ohms, tá? Não esqueça disso, olha. Em 8 ohms. Em 4 ohms isso aqui vai cair substancialmente. Vamos aqui, deixa eu lhe mostrar aqui a questão da corrente de idle, a corrente de repouso, aquela corrente que você sabe que precisa existir no aparelho com ou não a presença de sinal. Eu vou parar ele aqui, vou introduzir mais um multímetro. Deixa eu ver onde é que está aqui. Mais um multímetro. Eu vou colocar esse multímetro bem... Deixa eu colocar ele
por aqui. Vou colocar bem aqui. Eu vou pegar esse diodo, vou distanciá-lo. Não, bem aqui, aqui tá bom. Bem aqui. Aqui. E bem aqui. E vou partir esse daqui, pronto. Aqui eu estou monitorando a corrente que estará circulando desse coletor para esse coletor, entendeu? E equalizada por esse transistor, controlada por esse transistor que tem na sua base um trim-pot. Eu coloquei, tá bem baixo aqui, olha, preste atenção, tá bem baixo aqui, bem 5%. E vamos verificar. Opa, não é isso que eu quero só aqui. Eu vou colocar em corrente direta. E esse aqui eu tô em corrente direta. Eu vou tirar o sinal, claro que a gente faz isso sem sinal, tá? Olha, eu vou tirar aqui o sinal. Eu não quero o sinal agora. E vamos energizar. Veja, eu tô com 12 mA acontecendo ali na região do 0 volts flutuante, olha. Tô com 2 mA. Esses 2 mA estão me dando 10 mA no transistor, em um só transistor. Lembrando que esse amplificador ele é para 2 transistores, tá? Ele é para 2 transistores. Então ele está me dando 10 mA. Como eu vi na manifestação do sinal, não houve crossover, então esses 10 mA estão ótimos para esse transistor. Mas você vai ver uma coisa aqui. Eu vou aumentar, vamos aqui. Vamos ver aqui, espero que não te teste. Olha, eu estou diminuindo a corrente aqui no multiplicador de VBE. E olha o que está acontecendo com a corrente no coletor. Eu diminuí para 1.6 miliamperes. E olha para quanto aumentou, para 198, quase 200 miliamperes. Uma corrente dessa aqui, ela é absurda. O transistor já está, olha, deu um problema aqui quando te mexe aqui, mas ele estabiliza novamente. O amplificador, aqui você teria um amplificador trabalhando com um sinal, sem sinal, mas com uma corrente de repouso muito alta, olha, 500 miliamperes, entendeu? Agora eu vou pegar, vou voltar para o normal aqui. Deixa eu voltar aqui para o normal. Aqui, 3540 tá ótimo. Vamos aqui, pá. 70 miliamperes. Ainda tá alto isso aqui, ó, porque eu só tenho um transistor. 10 miliamperes está de bom tamanho. É porque a gente fica mexendo no momento em que ele está trabalhando. Aí ele se revolta assim, o multisim. Fica dizendo que não é para ficar desse jeito. 2 miliamperes no VBE, 16 miliamperes no transistor. Lembrando que no circuito original são 2 desse daí. Então 20 miliamperes já está sobrando. Tem corrente demais, tá? Então você já aprendeu, né? Aumentou essa corrente, ou seja, houve um superaquecimento. Essa corrente aqui ela vai aumentar. Se ela aumentar, essa aqui diminui. E vice-versa. Entendeu? Vamos aqui voltar ao normal, que ele fica identificando esse multímetro bem no meio do onde não deveria ficar, né? Ele não quer isso. Vamos desligar isso aqui, voltar a normal. Opa, tá desligado, né? Deletar o primeiro, deletar o segundo e deixa eu ver aqui o que foi que eu fiz aqui. Ah, sim, restabelecer o contato aqui. Tá, tudo ok. Agora vamos colocar sinal de novo na entrada. Tô fazendo aqui em tempo real, tá? Não tô, quero também não editar. E o amplificador voltou à sua normalidade. Agora uma coisa que eu vi, olha, eu vou aumentar a frequência aqui. E olha o que acontece com esse amplificador. Ele só vai perder o ganho lá para 30 kHz, acima de 30 kHz. Olha, viu como diminuiu a amplificação? Eu estou em 38 kHz. Aí houve uma diminuição da crista da forma de onda, olha. Ela diminuiu. Eu vou baixar. Então, teoricamente, esse amplificador ele é bom de agudo. O fato de ele ser bom de agudo, talvez esteja deixando com menos proteção para possíveis RF, e ele está oscilando. Essa é uma possibilidade, viu, Raimundo, Fabiano? Talvez seja isso, porque eu vejo que ele é bom de agudo. Olha, ele 24, 25, 30 kHz. Olha como ele está. Ele ainda segura uma boa tensão, olha. O slew rate dele é bom, desse amplificador. Agora ele tem que ter essa carência que eu estou lhe falando. A necessidade de betas idênticos.
no amplificador diferencial, nos dois diferenciais, no par diferencial de cada semiciclo. Então ele amplifica bem agudo, olha. Houve pouca perda aqui, em 30 kHz ele está atingindo um bom teto. Então dá a impressão que eles quiseram fazer um amplificador bom de agudo, só que deixou margem para possíveis oscilações que são resolvidas com um circuito mais complexo do que o presente que nós temos. Tá bom, querido? Então eu quero deixar apenas esse... Deixa eu voltar aqui para... essa exposição parcial. Olha, ele é bom de agudo, um amplificador bom de agudo mesmo. Sustenta bem lá na crista da onda, ó. Pouca diferença, você percebeu aí. Houve poucas perdas. E vamos passar, eu estou com 1 kHz aqui, tá? Ele é bom de grave também. 1 kHz, 1,5 volts. Se eu passar para 1,30, 40 volts, aí ele já vai começar a quebrar aqui a onda, perder a crista da onda, tá bom? Deixa eu ver com quantos minutos eu estou. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. 26 minutos. Eu espero que tenha ajudado aqui o amigo lá da Herson. Olha, eu tô fazendo propaganda aí da sua oficina aqui no canal de Mozão, hein? Mas ele sempre me ajuda quando eu preciso de esquema. Então, muito obrigado a você que assistiu até o final. Pergunta de ordem técnica, faça de forma técnica para que eu possa tecnicamente respondê-la. Boa sorte!